Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe todos vocês. Que bênção nessa madrugada poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor, o nosso Deus, com vocês. Meu nome é Pastor Emerson, falo de Santa Catarina, da cidade de Joinville, no Brasil. E esse vídeo faz parte do projeto Casa de Oração para Todos os Povos. Você é um alvo do amor do Senhor Jesus. O Senhor está te olhando o teu coração, vendo a tua perseverança, a tua busca, a tua lágrima, o teu clamor, solicitando a Deus esclarecimento e iluminação. E através do estudo bíblico, todas estas coisas vão chegar à sua vida. Então eu quero convidar você a estar conosco nesses 12 capítulos, onde o Senhor certamente falará com você, colocará filtros nos seus ouvidos e esclarecerá sobre a sua palavra, o seu desígnio e os planos que Ele tem para a sua vida. Vou estar anexando esta palavra, um material por escrito que você vai poder baixar capítulo a capítulo para considerar e verificar cada um dos vídeos, cada um dos capítulos que nós vamos estar conversando aqui. E esses 12 capítulos são as características do Evangelho verdadeiro. O tema é 12 características do Evangelho. O Evangelho são os ensinamentos, a conduta, a fé e o amor de Cristo que constituem o Evangelho de Jesus Cristo, que permanece vivo, atuante, de hoje e sempre. Aquele que era, que é e que virá. Está baseada na palavra de Deus, na sua imutabilidade, infalibilidade, veracidade. Não é palavra de homens, é uma palavra sobrenatural, eterna, poderosa, que eu quero compartilhar com você, para que você também seja alcançado, para que você seja abençoado, e ao ouvir essa palavra, meditar nessa palavra, com fé, com oração, o seu coração será atingido, e permita que o Espírito Santo de Deus trabalhe na sua mente, no seu coração, na sua vida. Compartilhe, se inscreva. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante do Teu altar, meu Deus, a minha vida, a vida da minha família, a vida de cada ouvinte, cada pessoa que vai acessar esse link, vai alcançar essa palavra, que o mal seja repreendido, toda dúvida seja dissipada, e que esses corações estejam abertos através do Teu Espírito Santo para receber a revelação do mistério oculto por séculos e séculos, que é a Tua palavra, o Evangelho, o Senhor Jesus Cristo. Que Teu Espírito Santo se derrame sobre a vida de cada um deles nesse momento, que eles possam receber a unção do Teu Espírito Santo, o esclarecimento, que a Tua palavra, Senhor, possa encontrar guarida nesses corações, que haja, Senhor, uma terra fértil preparada para multiplicar 30, 60, 100 vezes mais. E nós queremos ouvir o testemunho, Senhor, dos milagres, das conversões, da restauração, meu Deus, da vida dos Teus servos. Em qualquer lugar do mundo, Senhor, que eles possam ser encontrados, atingidos, Senhor, e que haja uma mudança nestas vidas. Assim nós clamamos, Senhor, em o nome de Jesus Cristo, certo da vitória, Paizinho. E eu te convido a caminhar conosco 12 semanas, onde nós estaremos ministrando a palavra de Deus através do Evangelho. O Evangelho é a palavra de Deus que tem poder para a salvação de
todo aquele que crê. Se você crê assim comigo no poder da palavra do Senhor Jesus, dê um amém, escreva aí nos comentários, eu creio, quero receber, ora por mim, coloca o teu pedido de oração e nós vamos estar intercedendo, vamos estar clamando, pedindo nas madrugadas para que o Senhor atinja o seu coração e ajude a resolver as situações. Quero que você saiba que o Evangelho de Jesus Cristo é um Evangelho sobre-humano, não tem origem nos seres humanos, veio do céu, ele é o mesmo e eterno, tem a cruz, tem o novo nascimento, vem de Cristo, tem arrependimento, tem mudança no estado do ser, uma nova criatura, ele tem nova aliança com Deus, tem um novo corpo que é a igreja, tem vitória sobre o pecado, tem uma nova filiação e tem uma vida eterna nos céus. São os 12 capítulos, as 12 características que nós estaremos trabalhando aqui na Casa de Oração para Todos os Povos. Vou deixar o telefone no link para você pedir oração, entrar em contato, se manifestar e nós estaremos ajudando você em oração. E o primeiro tema que nós queremos trabalhar é a primeira e mais importante característica do Evangelho, que é a origem do Evangelho, uma origem sobre-humana. Talvez se nós reuníssemos as pessoas mais sábias desse mundo, mais poderosas desse mundo, para bolar um plano de salvação da humanidade, ele não incluísse tudo aquilo que o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo tem. A cruz, novo nascimento, arrependimento e renúncia. Talvez fosse tirado a cruz por ser algo muito doloroso, por ser algo escandaloso. Talvez o Evangelho, elaborado por um grupo de sábios humanos, ele anulasse a renúncia do pecado. Talvez o Espírito que fosse distribuído entre aqueles que fossem crer fosse um espírito simplesmente de motivação, de emoção, e que não trouxesse uma transformação e também que não cobrasse um compromisso dos seres humanos. Portanto, nós precisamos provar e pesar quais são os evangelhos, as características da nossa fé, por que cremos assim e por que o Evangelho tem tanto poder para atuar sobre a vida do ser humano. O apóstolo Paulo, ele escreveu lá no livro de Romanos que o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crer no Senhor Jesus. Então, queridos irmãos e amados ouvintes, o Evangelho do Senhor não traz vergonha, porque ele é eficaz. Eficaz, ou seja, tem eficiência. Ele alcança o objetivo para aquilo que ele é falado. Ele tem um efeito na vida das pessoas que ouvem o Evangelho. Ele realmente traz um significado, ele traz também um resultado na vida de todo aquele que ouve o Evangelho. Portanto, o Evangelho de Cristo, ele tem um resultado real. Não fosse assim, este Evangelho, ele simplesmente seria uma filosofia e seria destituído de poder. Mas o apóstolo Paulo, que se converteu através de uma intervenção divina, ele pôde mais tarde escrever no livro
que ele direcionou aos cristãos em Romanos, através do capítulo 1, versículo 16 e 17, ele declara que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, mas de todo aquele que crer neste Evangelho, tanto do judeu, quanto do grego, e quanto de qualquer outra pessoa que possa ouvir o Evangelho, porque o Evangelho de Deus é justiça de Deus, e a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, e o justo viverá da fé deste Evangelho. E o Evangelho é tão poderoso, o Evangelho ele apresenta tantos resultados, que o apóstolo Paulo poderia dizer: não me envergonho deste Evangelho, porque ele é um instrumento poderoso, um meio poderoso nas mãos de Deus para realizar uma transformação, uma mudança, uma metanoia na vida de cada um daqueles que ouve a palavra, deposita a fé e aceita o Senhor Jesus como seu Salvador. Então, a origem sobre-humana do Evangelho, ela já começa a se provar num dos textos mais importantes da Bíblia Sagrada, que está no livro de Lucas, capítulo 2, do verso 10 ao 15, onde eu vou parafrasear esse texto, onde está escrito assim: mas o anjo lhe disse aos pastores, por ocasião do nascimento do menino Jesus em Belém, disse o anjo: não tenhas medo, eu estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todos os povos. Ou seja, não apenas para o povo judeu, mas para todos os povos em toda a terra. O que ele disse? Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo e o Senhor. E de repente, depois do anúncio desse anjo, uma grande multidão de exércitos celestiais apareceu com esse anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nos céus e na terra aos homens de boa vontade. Então você percebe que primeiro apareceu um anjo e ele anuncia que o Salvador também é o Messias e que ele também é o Senhor e ele é o Cristo. Três características do Messias Salvador. Ele é o Messias, chamado de Cristo o ungido. Ele é o Salvador de todos os povos. E ele é o Senhor, ou o Rei, ou o governante de todos os povos. Três características que estão de acordo com as profecias do Antigo Testamento. Então o anjo anunciou exatamente aquilo que já havia sido escrito. E após esse anúncio fiel é que os céus se abriram e então uma multidão de anjos apareceu corroborando essa notícia, glorificando a Deus. Uma multidão do exército celestial apareceu louvando e bendizendo a Deus e o glorificando a Deus pelo nascimento de uma criança, cumprindo-se a profecia de Isaías capítulo 9, versículo 6. Um menino nos nasceu e sobre os seus ombros está o principado, está o governo, e ele se chamará Deus Forte, Príncipe da Paz e Maravilhoso Conselheiro. Então, amados, uma criança que acabara de nascer, já nasceu com o fardo de ter o cetro de rei,
de ser chamado de Deus forte e maravilhoso conselheiro, atributos divinos dados ao ser humano que acabara de nascer como um bebê numa manjedoura em Belém, numa noite fria de escuro. O anjo aparece e traz o anúncio a pessoas simples, aos pastores que estão cuidando das suas ovelhas. O anjo não apareceu a Herodes, não apareceu a Caifás, não apareceu a Anás, ao sumo sacerdote, ao sinédrio, nem aos levitas, nem aos magos, nem aos escribas, mas ele apareceu a pessoas simples e trouxe aos homens de boa vontade que queriam ouvir sobre o nascimento do seu Salvador, do Messias, do ungido, a boa nova. Hoje nasceu em Belém o Salvador tão esperado. Então, esses servos de Deus, esses pastores, então foram conferir a boa notícia do nascimento do Salvador e chegaram até o lugar. A mensagem foi confirmada, a mensagem dos anjos pôde ser confirmada pelos homens. Verificamos então que esta palavra chamada evangelho, ela tem na sua raiz um significado importante, que é o anúncio de uma notícia boa por um anjo. Por isso a palavra no original evangelho ou evangelion ou euangelion é uma palavra composta de dois vocábulos, eu ou ev, e também angelios ou angelos, que é mensageiro, o embaixador enviado por Deus para dar uma boa notícia, que é a boa nova, surgindo daí então o vocábulo euangelion ou evangelio ou evangelio, que nós conhecemos como a boa nova do nascimento de Jesus, o Messias, bebê, anunciado pelo anjo. E esse anjo não tem o seu nome identificado, diferente de outros evangelhos ou boas notícias dada pelo ángelo Gabriel, anunciando o nascimento de Emanuel, anunciando o nascimento de João Batista, o precursor de Jesus Cristo, para sua parente, a parente de Maria, para Zaqueu, seu pai, anunciando João Batista. Lá o anjo Gabriel aparece identificado aqui, não tem o nome do anjo, também não identifica a posição desses ângelos celestiais, mas um exército. Abriu-se o céu diante daqueles homens. Então você percebe que a boa notícia anunciada pelo anjo é o nascimento do Salvador Jesus Cristo em Belém. Ele não veio trazer nenhuma outra notícia a não ser a notícia do cumprimento das profecias do passado, que era o nascimento do Messias. E de fato, diante de tudo que é relatado sobre a vida e obra de Jesus Cristo, começando por aqui, o Evangelho torna-se um único Evangelho que o cristão deve seguir. E a partir então da ressurreição e da ascensão do Mestre, o Rei Celestial, que voltou para o seu Pai, a Igreja se torna então o mensageiro da última hora para proclamar as boas novas do reino de Deus, conforme comissionado por Jesus Cristo em Mateus 28:19,
quando ele sopra o Espírito sobre os discípulos e diz: vão e façam o que vocês foram ensinados e tudo que vocês viram, batizando aqueles que creem no meu evangelho, pois eu os comissiono para ser minhas testemunhas, para levar e proclamar o meu evangelho. A boa nova agora é proclamada pelos anjos mensageiros, que são os homens, discípulos, apóstolos, seguidores de Jesus, para completar a obra de anúncio que começou com o anjo quando Jesus nasceu. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 11 ao 12, nós verificamos uma palavra muito interessante do apóstolo Paulo, onde ele diz: faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado por Paulo, não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Paulo não se converteu pela pregação de Pedro, de Paulo, de Estevão. Não, ele se converteu com o anúncio do evangelho pregado por Jesus ressurreto, que veio do seu trono e impactou a vida de Paulo, convertendo o antigo perseguidor da igreja no seu maior defensor, que foi inclusive capaz de dar a sua vida. Portanto, a conversão excepcional de Paulo, decorrente da visita pessoal do Messias judaico ressuscitado, entronizado, trata-se de algo sobrenatural. Portanto, podemos saber que o evangelho que Paulo prega e que lhe motivou a escrever 13 cartas para as congregações, para as igrejas e para pessoas, tem como centro o evangelho cristão. A água pura, cristalina, que jorra através deste servo de Deus, a fonte dele é o próprio Jesus Cristo, é de origem celestial. A fonte é o próprio Jesus. A revelação é o próprio Jesus. Por isso ele pode afirmar por diversas vezes nas Escrituras o seu testemunho, inclusive mostrar indignidade, dizendo aos Gálatas que estou espantado que vocês rapidamente desviaram do evangelho que eu preguei, cuja fonte verdadeira é Jesus, desviando-se para fábulas, tradições e costumes. Aí, inclusive, Paulo pergunta: me respondam, os milagres que vocês viram foi produto da obra da mente humana, da força humana, da carnalidade ou do Espírito Santo de Jesus Cristo, que lhes foi revelado através da pregação sobre Jesus Cristo? Portanto, é muito importante. Paulo poderia afirmar categoricamente: se até mesmo um anjo, algum de nós, viéssemos pregar a vocês um evangelho diferente, que não fosse sobre-humano, mas que dependesse de tradições, legalismos ou costumes obsoletos, deveriam ser considerados amaldiçoados e nem mesmo dignos de serem considerados verdadeiros. Portanto, é possível que um falso anjo, trouxesse uma falsa doutrina, falsos pastores,
falsos seguidores pudessem misturar o puro evangelho que vem da fonte pura, cristalina, verdadeira, que é Jesus, que está sendo divulgado pelos seus apóstolos, sofresse um ataque que deve ser rechaçado, pois o verdadeiro evangelho, pleno projeto da salvação, jamais poderia ter sido concebido pela mente humana, pois estariam descaracterizando os fatores mais importantes do evangelho que nós estamos propondo nesse estudo, que é o evangelho ser o mesmo e eterno. O evangelho tem a cruz. Será que um plano de salvação feito por homens sábios e inteligentes, por mais esclarecidos que sejam, incluiria a cruz? Será que esse plano de evangelho excluiria Jesus Cristo? Produziria arrependimento? Causaria uma mudança no estado da pessoa? Produziria um novo nascimento? Um evangelho preparado pela inteligência do ser humano conseguiria produzir uma nova aliança com Deus, produzir um novo corpo, que é o corpo de Cristo, através da igreja, teria força para dar vitória sobre o pecado e filiaria os convertidos à condição de filhos de Deus, ou os traria a ser prosélitos judaicos, ou seja lá de que tipo de religião que eles iriam produzir. Produziria esse evangelho imaginado pelas mentes brilhantes dos homens uma vida eterna nos céus? Por isso é muito clara a palavra de Deus ao dizer que na astúcia dos homens, na inteligência dos homens, os homens não consideraram a sabedoria de Deus, porque a cruz se tornou escândalo. Portanto, uma mente humana excluiria a cruz, porque é sofrimento e escândalo. Mas o verdadeiro evangelho mantém a característica sobre-humana da eternidade, tem o encontro do homem com Cristo na cruz, tem a derrota de Satanás na cruz, tem o novo nascimento através do Espírito Santo, produz o arrependimento, uma mudança no status quo do ser humano, integra o salvo a uma nova família, a um novo corpo, a uma igreja. Agora já não vos chamo amigo, mas de filhos. O Senhor prometeu: vou para a casa do meu Pai e voltarei para lhes buscar, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Ou será que a mente humana, a filosofia, a ciência, a inteligência, a força do braço do ser humano seria capaz de produzir um plano de salvação tão completo que do começo ao fim se revela a maravilhosa divindade do nosso Deus, e o seu plano é o que nós vamos considerar nos próximos capítulos. Hoje nós aprendemos um pouquinho sobre a origem sobre-humana, começando pelo anúncio sobrenatural dos anjos e a propagação do Evangelho através da Igreja do Senhor Jesus Cristo sobre a terra. O Salvador Jesus Cristo, que nasceu como criança em Belém, cresceu como adulto e foi capaz de dar a sua vida
permanece vivo em nossos tempos. Ele era, é e sempre será e virá para buscar a sua nação. Esteja preparado e que Deus abençoe seu coração, para que nas próximas lições que nós vamos divulgar nos próximos vídeos, você possa estar sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus. Venha para esse momento consagrado e com o objetivo de sofrer o impacto da palavra de Deus, uma mudança de paradigma, uma mudança no seu conceito sobre o que é o Evangelho, o poder que ele tem na sua vida, de fazê-lo prosperar, de mudar, de alterar o seu pensamento, a sua maneira de existir e de lhe dar uma base firme sobre qual andar e como o Senhor tem te chamado para uma nova aliança, um pacto garantido por Ele mesmo e no seu nome. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ilumine e te dê graça, e que a paz do Evangelho de Cristo te alcance hoje e sempre. Eu espero você no próximo encontro para nós conversarmos sobre a nova lição, sobre o Evangelho ser o mesmo e eterno. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe com toda a paz, com toda a graça e te livre de todo mal, em nome de Jesus.